Fala galera do canal Soberano, voltei, hein? Voltei e confesso que tava desanimado, mas não foi por isso que eu parei. Eu parei porque a Dell conseguiu fuder com a minha vida. Deu um computador pra mim com HD corrompido, aí eu tive que esperar toda a manutenção, aí também bateu um desânimo quando corrigiu, né, os problemas no meu computador. Porque não tá tendo tanta adesão assim no YouTube, muito mais no Instagram do que no YouTube. Mas eu espero que agora vai. Então se você tá vendo esse vídeo, já curte aí pra ajudar, pra engajar realmente os vídeos, porque o conteúdo que eu faço não é monetizado, é totalmente grátis e é para que você tenha a informação precisa e minha opinião, a opinião de um torcedor que aparentemente eu acho que é relevante, tá bom? Então, antes de começar a falar de São Paulo, eu tenho algumas coisas para falar. Eu não vou ficar falando sobre a derrota de ontem contra o Fluminense. Eu vou ter uma análise um pouquinho mais crítica em relação a isso. Eu não vou pegar só a derrota de ontem. Então eu tenho alguns temas aqui para falar, como você já viu na thumbnail e no título do vídeo. Eu espero que você entenda cada ponto que eu vou abordar. Então, mas antes de tudo isso, eu vou pedir para rodar a vinhetinha, como sempre a gente faz, né? Então, roda a vinheta. Fala galera aí do canal Soberano. Bom, voltei, né? Voltei, espero que seja com o pé direito, já que o São Paulo não está com o pé direito, nem o esquerdo. Tá sem os dois pés, 14 dias aí sem treinar e a mesma draga de sempre. Um futebol deprimente. Mas tem três coisas aqui que eu quero falar. Eu quero falar do Crespo, como você viu na thumbnail. O Marcelo, da 97 FM, ele postou uma percepção dele que também é a minha. Mas eu faço um contraponto a isso. Mas eu vou ler um pouquinho qual é a percepção dele. Ele falou que o Crespo está se cansando da defasagem do CCT, né? Do que ele tem para trabalhar, na verdade, do que ele tem em mãos para trabalhar. E o próprio Crespo falou, né, que em 15 dias não recuperaram ninguém. Isso é muito preocupante, porque a gente espera de um clube grande que realmente recupere os jogadores. E a gente viu que ontem Benítez não foi titular, Rigoni não foi titular. Então é deprimente essa situação. Mas aí, fazendo um contraponto, o Crespo, se ele tá cansado, eu quero saber se lá no Defensa e Justiça ele tinha condições melhores de se trabalhar. Eu acho que não. E recebia um salário muito inferior ao que recebe no São Paulo. Então, ele tem que fazer o trabalhinho dele meia boca, que aparentemente é meia boca, porque ganhou o Paulista, ok, mas tá quase na zona de rebaixamento do Brasileirão, foi eliminado na Libertadores e tá com a classificação comprometida contra o Fortaleza nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, eu acho que ele tem que tentar trabalhar de alguma forma aí e colocar os melhores jogadores para jogar. Ontem o Rigoni, em 10 minutos, fez muito mais que qualquer jogador que estava lá. Entrou, deu um maior calor no Fluminense, porém não foi titular. Então, para mim, erro do Crespo. Se ele tá cansado com a estrutura, se ele não tá satisfeito com o que estão entregando para ele, sai e vai para algum outro time aí, de menor expressão, para ver se tem as mesmas condições de visibilidade e as mesmas condições de trabalho. Agora também não posso negar um fato que é realmente recorrente dentro do São Paulo, o próprio Belmonte falou isso, que é o fato que a gente não tem condições. A preparação física do São Paulo, o Refis, está 20 anos atrasado. Então é preciso reformular tudo isso aí, é preciso mudar a estrutura do São Paulo, porque o problema é muito maior do que a gente imagina. O problema do São Paulo é estrutural, real, é estrutural. Então é preciso realmente colocar a casa em ordem se quiser competir em alguma competição. Como a gente vê, a gente não está competindo em nenhuma. O que mais que eu posso falar? Vou falar também da estreia do Gabriel Neves. Ele estreou ontem, né? Teve um tempo para jogar. E não sei se foi a mesma percepção que vocês tiveram, mas Gabriel Neves é um jogador aparentemente comum. Ele não é um diferente. Igual. É que na verdade a contratação dele deu muito problema, né? Quando iam trazer ele, não deu certo.
fizeram jogo difícil, jogo duro com o São Paulo, como todos os clubes vêm fazendo com o São Paulo, jogo duro, até porque o São Paulo não tem tanto poder de barganha para contratar alguém, então não tem muita moral. Mesmo dando visibilidade aos jogadores, não tem tanta verba para contratar. Porém, a gente viu que o Gabriel Neves é um jogador totalmente comum. Eu acho que não tem diferencial algum, a não ser sair jogando bem, sabe marcar, coisa que qualquer jogador deveria saber fazer na posição dele. Agora você não espere dele passe para gol, finalização para gol. Não espere dele ganhar um jogo. Ele não vai ganhar jogo para o São Paulo. Diferentemente do Caleri, que muito provavelmente pode estrear no domingo. Agora, Gabriel Neves esquece essa possibilidade de que ele vai ganhar um jogo para o São Paulo. Gabriel Neves não vai ganhar jogo para o São Paulo. É um jogador comum, muito superestimado por parte da mídia, por parte dos torcedores também. Por minha parte também, ele foi muito superestimado. Mas não acho que ele é tudo isso que falaram. Senão ele nem estaria no Nacional, né, na verdade. Estaria no clube de ponta aí, bem antes. Mas é apenas uma análise de um primeiro tempo que ele teve, de um tempo que ele teve para jogar. Eu quero muito que ele dê certo, quero que ele seja decisivo na posição que vai ser colocada a ele, mas volto a repetir, eu não acho que ele é um jogador que define partidas. Ele é um jogador que completa time, e só. Copa do Brasil. Copa do Brasil, São Paulo enfrenta nessa quarta-feira o Fortaleza, fora de casa. O primeiro resultado, né, o primeiro jogo, foi um placar desastroso de 2-2, onde o Rigoni fez 2 gols e a gente conseguiu tomar 2 gols nos últimos 5 minutos praticamente, né, de jogo, onde o Volpi conseguiu ser o protagonista do jogo, só que para o time adversário, como ele vem sendo em todos os jogos, um goleiro sem confiança. E agora temos o Fortaleza fora de casa para conseguir a classificação. Só a vitória interessa. Só a vitória interessa para o São Paulo. Seria vexatória não se classificar. Até porque a folha de salário do São Paulo é muito maior. E é importante ressaltar que o São Paulo é muito mais time que o Fortaleza. Não vem no bom momento, claro, não vem. Uma eliminação é totalmente possível, mas aí não está dentro do que é as metas do São Paulo para este ano. Então a gente espera que o São Paulo consiga se classificar. Mas eu tenho um contraponto para fazer com isso também. Tem um contraponto a tudo, na verdade. Eu acho que era para esquecer essa Copa do Brasil logo e focar no Campeonato Brasileiro, que a gente está beirando o rebaixamento. Beirando o rebaixamento. Não é adiantado falar que a gente está muito ruim no Brasileiro, até porque estamos a um ponto da zona de rebaixamento. Então é preocupante. Até a Chapecoense venceu nessa rodada, o São Paulo não. E a Copa do Brasil só adia o foco total no brasileiro. Porque enquanto estiver na Copa do Brasil, o Crespo vai priorizar a Copa do Brasil. Como vocês viram, ele priorizou, ele colocou alguns jogadores que são consideráveis banco como titular, como o Igor Gomes, que na minha opinião ele é banco, nem banco deveria ser, né? Deveria vir a primeira proposta e negociar esse jogador que é muito fraco. Mas, como vocês puderam ver, ele colocou o Igor Gomes para jogar e não tivemos resultado positivo no Campeonato Brasileiro. Então a gente vai amargando o Campeonato Brasileiro, já passou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e a gente continua na mesma draga de sempre. A desculpa no primeiro turno era a ressaca do Paulista e também o Campeonato da Libertadores, que no caso é prioridade para qualquer clube. Saímos da Libertadores, já passou a ressaca do Paulista. Tá na hora de reagir. E eu espero humildemente que o São Paulo reaja nesse Campeonato Brasileiro. E uma das possibilidades de reagir é não estando em nenhum campeonato paralelo ao Campeonato Brasileiro. Então, para mim, Copa do Brasil que se foda, até porque teríamos o Atlético Mineiro, Flamengo ainda pela frente, e a gente não vai passar desses times. É evidente que não vai passar. Então, por mim, já pode ser eliminado na quarta-feira, seria um alívio para mim. E no final, deixei aqui só um ponto de interrogação, né? Só uma reflexão, uma pergunta para vocês. Vocês acham que o Crespo ainda está priorizando a Copa do Brasil? Na minha opinião, ele está priorizando muito a Copa do Brasil, mas eu quero saber de vocês. Então comentem aí, se você ficou até agora no vídeo, comente aí para saber se realmente ele priorizou a Copa do Brasil no jogo contra o Fluminense
ou se de repente os jogadores não tinham condições de entrar. Ele disse também na entrevista coletiva que o Rigoni, os 10 minutos que ele jogou foram os únicos 10 minutos que ele jogou nos últimos 15 dias com a equipe. Ou seja, ele não se recuperou a tempo para treinar com a equipe e jogou ontem 10 minutos, foi superior a qualquer jogador que estava lá como titular, mas não tinha condições de 90 minutos. Essa é a situação de São Paulo, pessoal. Essa é a nossa situação. É uma situação deplorável, é uma situação de um time digno de Série B. Eu não quero ser tão crítico assim a ponto de falar isso, mas é vexatória, é vexatória. Tudo que a gente está passando é vexame e eu espero que a gente pelo menos seja digno de não estar beirando mais a zona de rebaixamento no Brasileiro e quem sabe tentar galgar aí uma Libertadores, uma pré-Libertadores, porque isso é obrigação do São Paulo Futebol Clube de fazer. É obrigação se classificar pelo menos por uma pré-Libertadores. Lembrando que nós estamos em 16º. Isso é muito difícil imaginar que a gente consiga uma Libertadores no segundo turno estando em 16º lugar. Mas sabemos que a diferença não é tão grande, tanto para subir como para cair. Então que a gente consiga subir o quanto antes, porque a situação é preocupante sim, Beleza? Então, um abraço para todos vocês que ficaram até aqui, que compreenderam a causa do meu motivo de não estar aqui frequentemente. E eu espero que você que está vendo esse vídeo compartilhe com seu amigo realmente o meu pensamento. Espero que seja o seu pensamento. Se não for, comenta aí o seu pensamento. É válido de todas as críticas e elogios também aos vídeos que eu faço. E espero que esse vídeo engaje muito para que a gente possa permanecer firmes e fortes aqui no YouTube, tá bom? Então, um beijo no coração de todos.